Breve histórico. O Aterro do Flamengo foi idealizado pelo arquiteto e urbanista Lota de Macedo Soares e projetado pelo também arquiteto e urbanista Afonso Eduardo Rey. A construção tinha o intuito de criar vias de tráfego mais amplas e de alta velocidade, além de afastar a invasão de águas do mar quando estavam em dias de ressaca ou mar brávio. Para a construção, foi utilizada a técnica de aterramento do espaço, utilizando-se a terra proveniente do desmonte e demolição parcial do Morro de Santo Antônio, localizado no centro do Rio de Janeiro. Sua inauguração foi no dia 17 de outubro de 1965. Conjunto das relações ambientais do Sistur, subsistema ecológico. Dentro do subsistema ecológico no Aterro do Flamengo, podemos considerar os atrativos naturais como a Praia do Flamengo, por exemplo, apesar de ser considerada imprópria para banho, além da flora diversificada do parque, que possui espécies nativas selecionadas. A abundância e variabilidade dessas árvores atraem uma grande quantidade de aves, tornando o local biodiversificado. Existem algumas atividades na Baía de Guanabara, como passeios de barco, por exemplo, que acabam colaborando com a poluição da baía, que já não é bem preservada, em casos de turistas sem conscientização ambiental. Subsistema social. Pode-se dizer que o parque é um fator que colabora para que as relações sociais e interpessoais no seu entorno se desenvolvam, uma vez que existem diversos atrativos que movimentam o aterro no dia a dia, de modo que a população utiliza do local para diversão, momentos de lazer e de convívio social. Frequentemente, o espaço é utilizado para grandes eventos públicos. O parque oferece ainda diversos equipamentos, como prática de esportes, recreação, cultura, gastronomia e entretenimento. E as interações sociais também acabam ocorrendo através dos eventos que acontecem no parque. Subsistema econômico. Atualmente, é uma localidade com uma gama diversa de produtos e serviços, configurando um desenvolvimento econômico intersetorial, onde várias atividades se relacionam e dependem umas das outras para que a economia gire, e a atividade turística é uma delas. Por estar localizado no entorno do centro do Rio e abarcar empresas de diversos segmentos, o aterro é um local com efeito multiplicador de turismo e contribui para a geração de emprego em vários setores, contribuindo para movimentar a economia local. Além disso, o aterro já foi palco de alguns importantes eventos de massa internacionalmente reconhecidos, como a JMJ, as conferências ambientais Rio+20 Eco 92 e as Olimpíadas, para citar alguns exemplos. Por ser um local, como já citado, com grande movimentação, a partir dos serviços são gerados empregos, como nos museus, restaurantes, teatros e outros equipamentos, além dos eventos esporádicos. Subsistema cultural. Em 2012, o Parque do Flamengo foi considerado pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade na categoria Paisagem Cultural e Urbana. O parque é a maior área de lazer ao ar livre da cidade. O turismo no aterro acaba por ocupar o mesmo espaço onde moradores e turistas desfrutam de momentos de lazer, usufruem de praia, museus, restaurantes, teatros, passeios de barco na Marina da Glória, shows, eventos, etc. Todos esses equipamentos fomentam atividades culturais no aterro e em seu entorno. Da organização estrutural do Sistur. Superestrutura. Federal, Ministério do Turismo. Estadual, Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, Setur, Turisrio. Municipal, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, Rio Tour. Gestora do Parque, Instituto Lota. Conjunto da organização estrutural do Sistur. Infraestrutura. Saneamento básico. O abastecimento de água na região e em todo o resto do estado é fornecido pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI. Coleta e disposição de esgoto. Em 2016, foi inaugurado pela SEDAI a Galeria de Cintura da Marina da Glória. Projetada para captar os lançamentos clandestinos de esgoto nas 4 galerias de águas pluviais que desaguam na marina,
A obra foi realizada com o objetivo de livrar a Baía de Guanabara de receber o considerável volume de esgoto não tratado. Apesar da região possuir esta medida, outras regiões do estado despejam esgoto não tratado na Baía de Guanabara, o que interfere e contamina nas águas que banham todo o parque, problema este do estado do Rio de Janeiro. Em relação à poluição, a da água é a mais notável no parque. Com a poluição da Baía de Guanabara, a região se torna imprópria para banho. Limpeza pública. A limpeza do parque é feita pela prefeitura, apesar do parque apresentar uma ótima conservação por parte dos visitantes. Possui varrição e lixeiras. Energia elétrica e iluminação. A concessionária de energia elétrica responsável pelo abastecimento ao parque e para todo o município do Rio de Janeiro e parte da Baixada Fluminense é a Light. Transporte coletivo. Para acessar o parque é possível por meio de 4 estações de metrô: Cinelândia, Glória, Largo do Machado e Estação Flamengo. Além dos pontos de ônibus, também é possível o acesso pela Estação Santos Dumont do VLT. Comunicação. No local, há ótima recepção de sinal de todas as operadoras de telefonia móvel brasileiras, inclusive cobertura 4G. Abastecimento. Sua localização possibilita o abastecimento dos restaurantes e quiosques. Também a venda de produtos por ambulante. Esses quiosques são localizados dentro da Praia do Flamengo. Na localidade há também restaurantes como Assador Rios e o restaurante Laguiole, que se encontra dentro do UMAN. Sistema viário e de transportes. As avenidas e ruas que compõem o parque e seu entorno são todas muito bem pavimentadas e sinalizadas. Dentro do parque há a Marina da Glória e próximo o Aeroporto Santos Dumont, que também são formas de acessar o local. Equipamentos e serviços específicos para o turismo: hotéis. Hotel Argentina, Hotel Ibis Santos Dumont, Hotel Novo Mundo, entre outros presentes na localidade. Centro de Informações Turísticas. O Centro de Informações Turísticas fica localizado dentro do Aeroporto Santos Dumont. Aluguel de carros. A locadora de carros presente é a Hertz Santos Dumont. Casa de câmbio. A única casa de câmbio existente é a do Banco do Brasil, na Rua Senador Dantas. Aluguel de bicicletas. O Banco Itaú é responsável pelo fornecimento das bicicletas utilizadas pelos visitantes do aterro, através do programa Bike Rio. Agência de viagens. A agência Find Your Rio, localizada na Rua Gago Coutinho. Equipamentos do aterro do Flamengo. Teatro e Casa de Espetáculos Vivo Rio. Museu de Arte Moderna. Clubes náuticos. Sanitários públicos. Playgrounds. Quadras poliesportivas. Postos de salvamento.
postos de policiamento, estacionamento, atrativos do Aterro do Flamengo, Praça Pistoia, Monumento aos Pracinhas, Pista de aeromodelismo, Marina da Glória, Coreto Modernista, Anfiteatro, Praça de Skate, Teatro de Marionetes e Fantoches, Tanque para Nautimodelismo, Deck do Rio Carioca, Jardins, Vista para o Pão de Açúcar, Subsistema de mercado. Segundo Bene, entende-se por mercado como a troca de produtos ou valores. O mercado turístico abrange diversos segmentos como a hotelaria, alimentos e bebidas, agenciamento, eventos e entre outros. Esses serviços interferem diretamente na experiência do turista, pois é através da qualidade que estes serviços oferecem que o indivíduo poderá apreciar de maneira agradável o destino escolhido. Por isso, o mercado turístico encontra-se dentro da concorrência imperfeita e também praticamente monopolista, onde cada serviço será executado de forma única. Devido aos seus atrativos naturais e culturais, passeios, atividades e equipamentos encontrados no parque, a localidade apresenta as seguintes segmentações: turismo ecológico, desportivo, náutico, cultural, descanso ou férias, gastronômico, familiar e de amigos. O Aterro do Flamengo encontra-se dividido nas localidades do Centro, Glória, Botafogo e Flamengo, bairros que pertencem ao estado do Rio de Janeiro. O Rio é considerado um macrocluster no mercado internacional, pois agrupa diversos atrativos turísticos, infraestrutura e serviços em âmbito geográfico delimitado. Em relação ao aterro, pode-se considerar um microcluster, pois a concentração de atrativos turísticos, infraestrutura e serviços encontram-se de maneira ainda mais limitada geograficamente. Subsistema de oferta. De acordo com Bene, entende-se de oferta em turismo como um conjunto de equipamentos de bens e serviços de alojamento, de alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, durante um período determinado de tempo, um público visitante. A oferta turística pode ser dividida em duas: a oferta turística original e a oferta turística agregada. A oferta turística original é aquela composta por atrativos naturais e culturais, no caso, a matéria-prima, como as praias, montanhas, paisagens, sol, crenças, religiões, histórias e entre outros. A Praia do Flamengo é um exemplo de oferta turística original. Já a oferta turística agregada é composta por prestações de serviços turísticos, dentre eles hotéis,
agências de viagem, aeroportos, bares e restaurantes, casas de eventos, entre outros. Um exemplo de oferta turística agregada é o Hotel Novo Mundo. Subsistema de produção. O processo de produção do turismo é iniciado quando os patrimônios turísticos são reconhecidos e depois explorados, sejam eles atrativos naturais, culturais, gastronômicos ou entre outros tipos. No caso do Aterro do Flamengo, é possível fazer um tour pelo parque, passar um tempo livre pelo local, praticando caminhadas, corridas, andar de bicicleta, skate ou patins, além de contemplar a arquitetura dos jardins do local, projetada pelo arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx. A agência de turismo Urban Adventures, que está presente em 150 países, segundo informações do site Rio Tour, é a principal agência a realizar city tours pela cidade do Rio, cada um com um propósito diferente. Há 2 tours em que o Aterro do Flamengo está presente. O primeiro é chamado de Private Rio Beach Views e Base Bike Tour, que passa pelo centro da cidade até Copacabana, acompanhando o desenvolvimento dos bairros Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, a área do Museu do Amanhã, onde está presente o gigante mural de grafite feito pelo artista Cobra, e, por último, o passeio pelos jardins de Burle Marx no Parque do Flamengo. O segundo tour é chamado de Beach Views e Base Bike Tour e apresenta basicamente os mesmos atrativos que o tour descrito anteriormente. Vale salientar que ambos incluem no pacote o guia local que fala a língua inglesa, o aluguel da bicicleta e o capacete de segurança, porém não disponibilizam comidas e bebidas ou souvenirs da lembrança do passeio. Subsistema de distribuição. Entende-se por distribuição no SIS-Tour como conjunto de medidas tomadas com o objetivo de levar o produto ou serviço do produtor ao consumidor. Ou seja, é escolher quais canais intermediários irão ser mais eficazes a ajudar na divulgação do produto turístico que será ofertado. No Aterro do Flamengo constam 801 hotéis com média de 2 a 3 estrelas e preços que variam de R$ 80 a R$ 200, dependendo do meio de hospedagem escolhido pelo turista. Ao que parece, as pessoas escolhem com êxito o empreendimento que mais lhe agradam, devido aos comentários positivos escritos nas páginas de avaliação, o que de certa forma acaba por influenciar outras pessoas que procuram por um perfil que se identifiquem mais. Geralmente, as vagas em hotéis são vendidas através de sites parceiros ou de avaliações. Poucos foram os que vendiam de forma direta ao consumidor. Em relação aos alimentos e bebidas, o bairro possui restaurantes dos mais diversos tipos, sejam eles refinados, medianos, bares e botecos, churrascarias, fast foods, entre outros. O transporte também apresenta algumas alternativas, desde a metrôs, ônibus, táxis, carros particulares e bicicletas alugadas. Subsistema de demanda e consumo. De acordo com Benny, a demanda está relacionada a uma compósita de bens e serviços em turismo que se complementam entre si. Tratando-se do Aterro do Flamengo, apesar da área possuir muitos atrativos, de receber nos fins de semana atletas e artistas, jovens e idosos, pais e filhos de várias idades e regiões da cidade, os equipamentos de lazer, como os parquinhos infantis, estão bastante deteriorados. Além disso, episódios como casos de assalto a frequentadores do parque aumentam a sensação de insegurança e pode afastar visitantes do local. Conversamos com Luiz Antônio, funcionário da administração do parque, que não existe oficialmente para o governo, mas é submetida à Superintendência da Zona Sul.
Leila do Flamengo, ex-vereadora do Rio de Janeiro, é gestora voluntária do Parque do Flamengo. Segundo Luiz Antônio, falta um trabalho de divulgação, como por exemplo um circuito turístico pelo parque. A visitação é bem mais regional. A maioria das pessoas que visitam no dia a dia são moradores de bairros no entorno do parque. O parque é muito utilizado para lazer e fins esportivos. No local, acontecem corridas de rua que trazem 80 a 90 mil pessoas em determinados fins de semana. Cerca de 15 mil pessoas utilizam por semana os 8 campos de grama sintética, que são gratuitos. A administração é responsável por organizar quem poderá fazer a utilização e marcar os horários. Sobre o processo de decisão para um turista ou excursionista resolver visitar o aterro, pode-se levar em consideração a questão da segurança, já que o medo de assaltos afastou visitantes nos últimos anos. Ao pensar na sua visita, o indivíduo também pensa no consumo relacionado ao deslocamento, enquanto custaria se deslocar até o local a ser visitado. No caso do aterro, nesse aspecto, os principais meios de transporte para quem não mora no complexo são o trem e o metrô. Além da segurança e deslocamento como fatores que influenciam na decisão do turista de ir até o local, existem também fatores estimulantes na escolha de ir até um determinado destino. Estes fatores estão ligados às características que certo produto tem, que faz com que os turistas escolham o tal, ao invés de outro. O Aterro do Flamengo, sendo conhecido como um dos maiores complexos de lazer do Rio de Janeiro em sua estrutura, é um local propício para quem quer aproveitar um dia de sol e fazer atividades ao ar livre. E isso é um fator importante na decisão dos visitantes a optarem por fazer o consumo deste produto.